Olá! Você sabia que é possível fazer atividades com correção automática no Google Sala de Aula e fazer a importação das notas do formulário para dentro da sala? Sim, e neste vídeo vamos ver como. No vídeo anterior da série Google Sala de Aula, nós vimos como criar 3 tipos de atividades avaliativas. As 2 primeiras foram criadas com a utilização do Google Formulário, sendo uma com correção automática e a outra com correção manual. Na terceira atividade, o aluno deveria enviar um arquivo com uma resenha. Neste vídeo, nós vamos abordar o primeiro exemplo, que é uma atividade com correção automática. Nós vamos ver as várias formas de apresentação das informações para o aluno, após o preenchimento do formulário, os gráficos referentes às respostas, como digitar as notas no Google Sala de Aula e como fazer a importação automática das notas do Google Formulário para o Google Sala de Aula. Eu sou o Carlos Renato, um especialista em tecnologias voltadas para o processo de ensino e aprendizagem, e este é o canal AprenderNet, o seu canal de aprendizagem digital. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Após a vinheta, nós vamos ao Google Sala de Aula, sendo que iremos utilizar um exemplo de uma sala de aula com apenas 2 alunos para efeitos didáticos. Vamos verificar o primeiro exemplo, que é uma atividade com resposta automática. Então vamos na atividade e vamos ver algumas informações. Uma, ela não tem data prevista de entrega. Outra, tem 2 trabalhos atribuídos. O que significa isso? Foram disponibilizados os trabalhos e tem 2 alunos que não entregaram. Aqui tem outro status que é 0 entregue. E temos aqui o questionário relacionado a essa atividade. Agora, nós vamos num outro perfil, que é o perfil do aluno, e vamos ver a informação no perfil do aluno. Então, nós vamos em atividades, né? Vamos no perfil do aluno, vamos clicar na atividade, e para o aluno aparece lá o status de atribuído. E agora nós vamos realizar aquele formulário, colocar as informações no formulário, preencher o formulário. Então vamos clicar no formulário e começar o preenchimento. Ele vai abrir uma outra aba, vai pedir o e-mail, eu vou colocar o e-mail, né, que está relacionado a este aluno. Lembra que eu estou no perfil do aluno. Então a primeira questão valendo 10 pontos, eu vou responder a primeira questão e vou responder também a segunda questão e vamos enviar. Como está a resposta automática, ele já aparece aqui para mim uma mensagem, a resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. E aí eu posso clicar no botão aqui, ó, ver pontuação. Vou clicar no botão ver pontuação. O que ocorre? Ele vai mostrar todo o meu questionário e vai mostrar que daquele total de 20, né, do questionário, né, o aluno recebeu 10. E aí ele vai mostrar que a primeira, né, a primeira pergunta, que acertou, ele mostra inclusive a resposta certa. Falou que a segunda que eu errei, né, e mostra a resposta errada. E além de mostrar a resposta errada, também mostra a resposta correta. Bom, agora nós vamos voltar no perfil de professor para a gente verificar algumas informações, alguns parâmetros do formulário que tratam essa situação. Então, vou voltar aqui para o início do questionário e agora vamos no perfil do professor. Então, a gente vai voltar para outra aba que tem o perfil do professor e aí a gente vai clicar no questionário. Clico no questionário. Ele vai apresentar o questionário como se fosse para eu preencher, mas não é isso que eu quero editar o questionário. Então aqui, ó, no canto inferior direito, ele mostra esse ícone, que é de editar este formulário, e eu vou clicar neste item. E essa é uma das formas de editar as configurações do formulário. E aí, ele já vem para a parte de edição do formulário, e tem aqui, ó, a parte de configurações. Eu vou clicar em configurações e vamos ver o que está influenciando naquele comportamento. Bom, quais são as informações? Uma é a questão da coleta do endereço de e-mail, que está habilitado, né, que a gente informou, que foi o primeiro campo que a gente informou. Limitar a uma resposta.
E aqui no parte do teste, para ele liberar a resposta de forma automática, qual que é o parâmetro que tem que estar preenchido? Na parte de liberar nota, tem que estar preenchido imediatamente após o envio. E aí, o que a gente vê? A gente vê alguns outros parâmetros aqui que influenciam também na forma como vão ser mostradas as informações. Então, tem 3 parâmetros, que é perguntas erradas, respostas corretas e valores. Então, vamos desmarcar os 3 parâmetros, tá? E vamos na parte de salvar. Depois de desmarcados, vamos entrar naquela visão do aluno, onde ele recebeu as respostas, né? Então, vou entrar na aba aqui do questionário dos alunos, onde tem as respostas, e eu vou pressionar F5 aqui no meu computador para ele atualizar, né, essas informações de acordo com os parâmetros que estão lá no questionário que eu mudei. Então, eu vou pressionar F5. Vocês lembram que eu desmarquei todos os parâmetros? Então, estão desmarcados os parâmetros. Não estou vendo mais as notas. Estou vendo só o questionário com as perguntas que foram que o aluno respondeu. O aluno também não está vendo se está certo ou não aquele questionário. E simplesmente é o questionário que vai ser disponibilizado aqui somente com as informações que ele preencheu. Vamos voltar na aba da visão do professor e vamos mudar outros parâmetros. Então, vou voltar nos parâmetros aqui de teste e vamos marcar o primeiro só para a gente ver. Então, perguntas erradas. Vamos marcar esse parâmetro e vamos ver qual que vai ser o resultado. Vou pressionar F5 de novo e o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar no questionário as perguntas. Quais são as perguntas que eu acertei, né? Tá vendo que tem uma marquinha de ver que eu acertei nessa... o aluno, né? Que eu estou na visão do aluno. E aqui ele vai mostrar também qual foi as perguntas que estão erradas, né? Então, eles mostram se acertou ou não a pergunta, tá? Por enquanto aqui eu ainda não estou vendo nessa pergunta que eu errei qual que é a resposta correta. Então, vamos voltar lá na aba de atividade, né? Na parte de configuração, que aí já é na visão do professor, e vamos habilitar mais um parâmetro, que é o parâmetro da respostas corretas. E vamos salvar. E vamos ver qual que vai ser o reflexo disso. Vamos voltar lá na aba que tem o questionário, na visão do aluno, vamos pressionar F5 para ele atualizar. Então, com a resposta lá, aquele parâmetro de resposta correta, o que ele mostrou aqui? Para aquela questão que o aluno errou, ele está mostrando qual que é a resposta correta, né? E está informando aqui qual que é a resposta correta. Então, é o efeito daquele parâmetro. Vamos voltar na aba lá da visão do professor, vamos acessar as configurações mais uma vez e vamos marcar a última, que é a dos valores, para a gente ver os efeitos. Vamos salvar, voltar lá no questionário, né? Pressionar F5 para ele atualizar de acordo com os parâmetros, e aí eu já estou vendo os valores. Estou vendo os valores, as respostas que estão certas, e na resposta que está errada, ele mostra também quais são as respostas corretas. Agora nós vamos voltar na visão do professor e vamos para a sala de aula na visão do professor. Então vamos acessar a sala de aula e aqui ó, já foram feitas a atualização da tela. Então ele já está mostrando aqui ó, que dos 2 alunos, um ainda continua atribuído, o aluno não entregou a tarefa e já tem um aluno aqui que entregou. Tem uma outra forma de visualizar as informações dessa atividade. Então tem uma opção aqui ó, que é ver atividade. No ver atividade, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar uma série de informações. Dessas informações, eu tenho aqui, ó, vai ter uma lista de todos os alunos e aqui ele está separando para mim por status. Então, ele vai mostrar os alunos que entregaram, que no caso foi o Carlos Renato, e os alunos que estão, por exemplo, atribuídos, que ainda não entregaram a atividade, que no caso aqui a Elisa. Então, eu vou entrar no segundo perfil de aluno, que seria aí, no caso, a Elisa, para a gente responder a atividade. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui num outro perfil, tá? Vamos entrar dentro da sala de aula. Vamos na atividade 1, no perfil da aluna, Elisa, e vamos responder aí o questionário, simulando que a Elisa está respondendo o questionário. Então, ela vai colocar o e-mail dela, endereço de e-mail, vai
preencher a primeira pergunta, responder a segunda e enviar. Agora a gente vai voltar na visão do professor. Aqui na visão do professor, a tela ainda não está atualizada. Eu vou pressionar F5 para atualizar a tela para a gente ver as informações. Percebam que agora são duas atividades entregues, né? E no caso já não tem 0 trabalhos atribuídos, ou seja, não tem ainda ninguém para entregar, todos já entregaram. E aqui, como está por status, ele já está mostrando. Vocês viram que as respostas já foram enviadas automaticamente. Se eu for lá no perfil da Elisa, vou voltar lá no perfil da Elisa, vem aquela informação para ela, ó, ver pontuação. Se eu for lá em ver pontuação, né, na visão dela, ela tirou 20. Né? No caso do Carlos Renato, ele tinha tirado 10. Vamos voltar lá no perfil do aluno. E aqui a gente está vendo que essas informações, elas estão, por enquanto, só no questionário. Essas informações dessas atividades ainda não estão no Google Sala de Aula. A gente vê aqui, ó, na parte superior que essa atividade vale 20 pontos. No caso do Carlos Renato, ainda não está com a nota. E no caso da Elisa, também não. Ok? Bom, então a gente vai ver agora, dentro do questionário, como que a gente vê essas informações nas notas e como é que a gente vai preencher aqui no Google Sala de Aula. Então a gente vai ver uma das formas, né? Então aqui eu tenho o questionário. Se eu clicar no questionário, ele vai mostrar a visão, né, como se fosse preencher, e eu venho aqui no canto inferior direito e vou na opção de editar. E vou cair dentro da edição. Na parte de edição, vocês vão ver aqui, ó, que tem uma aba que é perguntas, uma opção que é perguntas e a outra que são as respostas. Eu vou clicar na parte de respostas. Ver que tem duas? É porque ele já tem duas pessoas que responderam. Então aqui eu tenho duas respostas e tem a primeira aba aqui, que é a aba de resumo. E nessa aba de resumo, ele vai mostrar uma série de informações. A primeira informação aqui, né, sobre a questão dos pontos marcados. Então, ele fala como é que foi a distribuição dos pontos. Tem aqui o mediano, a mediana e o intervalo. Além disso, se eu descer um pouco mais, eu tenho algumas outras informações. As informações aqui, no caso, ele dá pelo endereço de e-mail, né? CRV Caldeira tirou 10 pontos, valendo 20. E a Elisa tirou 20, valendo 20. Né? E a pontuação liberada. Como já tinha marcado aquele parâmetro da pontuação ser liberada assim que o aluno respondesse, então já foi liberada as pontuações. Vamos ver quais outras informações eu tenho aqui. Aqui agora ele vai mostrar por pergunta como que foi o preenchimento. Então naquela primeira pergunta teve 100% de acerto. Ele mostrou aqui a 2 que responderam aquela questão, né, alternativa B. Então teve 100% da alternativa B e foi de acerto. Vamos ver agora na segunda questão. Na segunda questão, a pergunta, né, a alternativa 1 teve 50% e no caso, a segunda alternativa teve 50% também, sendo que as corretas era a primeira alternativa. Então, você vai ver aí um gráfico com relação a todas as perguntas. Agora, vamos ver as outras informações que tem nessa parte. Então, depois eu tenho uma outra aba aqui que é pergunta. Eu consigo verificar para cada uma das perguntas como que foi o preenchimento, né? Quais foram as respostas. Além disso, eu tenho uma outra aba, que é a aba individual, que aí eu vou ver por aluno que respondeu, eu vou ver toda a prova daquele aluno. Então, aqui, ó, o CRV Caldeira, eu vou estar verificando aqui, ó, todas as perguntas. No caso aqui, né, no caso, ele foi uma liberada né, em 10 de maio, a pontuação. E aí eu estou vendo a pontuação que está em cada uma das perguntas aqui, ó. Então, tem 10 para a primeira e 0 para a segunda. Se eu quiser passar para o próximo, eu posso vir aqui com a seta e passar para o próximo para verificar como está a situação. Posso ver a prova do próximo, etc. Uma outra forma de ver, de mudar, de navegar, é através daquela setinha para baixo, e aí eu vou clicando no endereço de e-mail e vejo como é que está a prova. Então, é uma das formas de a gente ver as informações. Então, vou voltar aqui na aba de resumo, e aí eu tenho os pontos de todos os alunos. Então, aqui, CRV Caldeira
10. Então, eu vou vir aqui na parte de atividade. Então, lá, o CRV Caldeira, no caso do formulário, eu tá preenchido com um endereço de e-mail. E aqui nessa lista, dentro do Google Sala de Aula, está com o nome. Então, eu preciso fazer a associação do nome com o endereço. Tem alguns professores que no seu questionário, eles colocam também como uma das questões para o aluno digitar o nome dele, que é uma das formas de identificar. Qual que seria o inconveniente dessa prática? O inconveniente dessa prática é se, por exemplo, se eu quiser misturar as questões, né, que para cada hora um aluno entre, ele veja em ordens diferentes, ele também vai misturar essa questão da pergunta do nome. Então, tem esse inconveniente dessa solução, tá? Mas é uma alternativa. Então, no caso aqui, o CRV Caldeira, eu sei que o e-mail é referente ao Carlos Renato. Eu vou clicar 2 vezes aqui na parte das notas e vou digitar lá 10 pontos. No caso da Elisa, então vamos lá, na aba do lado, Elisa tirou 20, tirou nota total, e eu vou digitar aqui 20 para Elisa. Vocês veem que ele salvou essa informação, né? Ele salvou como rascunho. Então, no caso, Renato já está salvo com rascunho e para Elisa também. Ou seja, ela ainda não viu essa nota no Google Sala de Aula, ok? Está digitada essa informação, mas ainda não é uma informação oficial. O que eu posso fazer aqui? Tem uma opção aqui em cima que é devolver. Quando eu pressiono devolver, aí sim eu vou dar uma devolutiva para o aluno com relação à quantidade de pontos que já está sendo computado no Google Sala de Aula. Então vamos aqui na opção de devolver. E aí ele mostra os e-mails, né, na verdade, os alunos que vão receber as informações e coloca, ó, os alunos receberão uma notificação e poderão ver as notas que você deu. E aí eu vou na informação para devolver e vamos ver qual vai ser o e-mail que vai chegar para os alunos. Então foram 2 devolvidas, ok? E aí eu vou lá na parte do e-mail. Então vou entrar aqui no e-mail de um dos alunos para a gente ver. Então já tem uma informação aqui, ó, nota da atividade 1, Carlos Renato. E ele já está mostrando que tirou 10 em 20. Aqui, se eu quisesse abrir, já ia direto para a atividade. Dessa forma, a gente está vendo como que a gente colocou as notas, né, para os alunos. E a gente viu que as informações das notas no Google Sala de Aula, ela vai ter que ser preenchida depois a partir das informações do formulário. Aí você me pergunta, Carlos Renato, mas eu quero que essas informações sejam preenchidas automaticamente, que o Google Sala de Aula importe essas informações do formulário. Tem como? Tem. Para isso, a gente vai usar uma outra visão de uma conta institucional. Essa conta que eu estou usando para esse exemplo aqui não é uma conta institucional. Então, não tem essa possibilidade aqui nessa visão, nesse e-mail, ok? Do AprenderNet. Aí agora eu vou para um exemplo, uma conta institucional, né? Aonde eu vou poder fazer sim essas importações. Então, eu já deixei preparado aqui um exemplo e já preenchi também da mesma forma, simulando os alunos como tinham preenchido naquela outra visão. Então, já estão preenchidos, a gente já vai pular essa parte e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer importação. Antes disso, vamos recapitular quais são os parâmetros que têm que estar habilitados para que essa opção de importação esteja ativa. Vocês estão vendo aqui, ó, que importar notas está desativado essa importar notas, né? Então a gente está aqui na visão da atividade. Então vamos entrar aqui dentro do questionário para ver quais são os parâmetros que são necessários para habilitar essa opção de importar notas. Então vamos lá em questionários, né? Ele vai mostrar na visão como se fosse preencher, mas eu vou no canto inferior direito, na opção de editar, vou editar esse formulário e vamos dar uma recapitulada nas configurações. Aqui na parte de configuração, o que é importante? 2 parâmetros importantíssimos. Um é coletar endereços de e-mail, tem que estar marcado. Outro, limitar a uma resposta. E tem um outro parâmetro que é restringir aos usuários em sistema
no caso aí da instituição, e das organizações confiáveis. Marcando esse parâmetro, o que quer dizer? Somente alunos que têm e-mail institucional vão conseguir responder aquele formulário. Como eu estava com alunos que não tinham e-mail institucional, essa opção estava desmarcada, tá? Mas agora, como todos os alunos já responderam, então, se eu marcar ela aqui não vai ter problema, né, de aluno não conseguir responder, então eu vou marcar para demonstrar para vocês como é que eu vou fazer a importação. Vou deixar marcado, porque todos já responderam, e vamos lá na opção de salvar. Bom, então agora eu vou voltar na aba de atividade, que é na visão do professor, continua, né, desabilitado, eu vou pressionar F5 para ele ler, né, as informações de acordo com o que estão os parâmetros no formulário. E aí você vai ver, depois de pressionar F5, ele atualizou a tela e aí sim ele aparece a opção de importar as notas. Então eu vou clicar em importar as notas, ele vai dar uma mensagem, importar notas. Você tem certeza de que quer importar as notas da atividade 1? A importação das notas substituirá as notas atuais no Google Sala de Aula. Eu quero sim importar. Então agora o que vai precisar? Eu não vou precisar digitar aquelas informações. Ele automaticamente, ele já colocou aqui, ó, 20 para Elisa e 10 para o Carlos Renato, ok? Então as informações já estão lá como rascunho e aí eu posso pegar essas informações, né, e devolver essas informações aí para os meus alunos. Como é que eu vou devolver? Eu posso devolver aqui individualmente, né, aqui nos 3 pontinhos e devolver. Ok? Para cada um dos alunos, opção devolver. Ou posso vir aqui, ó, nas opções de todos os alunos, marcar. E depois de marcado, eu vou na opção aqui, devolver. E aqui ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai mandar as informações para os alunos, informando qual foi a nota. Então, vamos devolver. E agora todos os alunos já vão estar informados. Aquela informação de rascunho já não está mais lá. E aqui eu já consigo ver as notas de todos os alunos. E o status já mudou. Agora o status que eu estou vendo é status com nota, né? Então, daqueles status, né? Agora eu estou com 0 entregue, 0 trabalhos atribuídos e 2 trabalhos com notas. Então a gente viu aí como colocar a nota manualmente no Google Sala de Aula e vimos agora como importar essas notas. Este é o primeiro vídeo da série de correção de atividades no Google Sala de Aula. No próximo vídeo da série, nós vamos ver como fazer a correção manual de uma atividade com teste, o comportamento do Google Sala de Aula com entrega de atividade com atraso e uma alternativa para impedir que o aluno entregue fora do prazo. No último vídeo da série, nós vamos ver como corrigir uma atividade que o aluno entrega com o arquivo anexado, fazer os comentários no arquivo e ter um controle das diversas versões enviadas, referente às correções dessa atividade pelo aluno. Coloque nos comentários o que mais te interessou ou se teve alguma dúvida. Se você gostou, curta e se inscreva. Uma das formas de se inscrever no canal é clicando neste logo do canal AprenderNet, que se encontra nessa tela. Basta um clique e estará automaticamente inscrito. AprenderNet é o seu canal de aprendizagem digital.